Oi, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso projeto de 50 questões de arquivologia para a Polícia Federal. Hoje é a nossa sétima questão e nós vamos falar sobre gestão de documentos. Olha o que a questão fala, já está aí na tela. De acordo com a teoria arquivística, os documentos arquivados na fase corrente possuem valor primário e valor secundário. Aí você vai pensar, professora, que fase corrente é essa? O que é documento de valor primário e valor secundário? Calma que eu vou te explicar, você vai ver que é bem fácil. Os documentos arquivísticos, eles são sistematizados, a partir da teoria das três idades. Então, eles podem ficar na fase corrente, intermediária ou permanente, a depender do momento que eles estão na instituição. Então, se eu tenho um documento que acabou de ser criado ou recebido para que alguma atividade possa ser desenvolvida, ele vai estar lá no arquivo corrente. O arquivo corrente a gente pode entender como se fosse a nossa mesa de trabalho, aqueles documentos que estão precisando de algum andamento que estão na nossa mesa de trabalho, ou a caixa de entrada do meu sistema informatizado de gestão arquivística de documentos. Então, aqueles documentos que precisam de algum andamento, que precisam que as atividades sejam desenvolvidas, a partir do registro no suporte documental, vão ficar no arquivo corrente, tudo bem? Quando os documentos cumprem as funções pelas quais eles foram criados, eles vão ser transferidos para o arquivo intermediário ou eles poderão ser eliminados diretamente do arquivo corrente. Se eles forem transferidos para o arquivo intermediário, eles vão ficar aguardando um tempo lá, que a tabela de temporalidade vai decidir, e depois eles serão eliminados ou recolhidos para o arquivo permanente, a depender também do que a destinação final definir, tudo bem? Pessoal, se eles forem recolhidos para o arquivo permanente, quer dizer que além daquelas funções iniciais pelas quais eles foram criados, eles possuem outras funções, outras características históricas, culturais, probatórias ou informativas, tudo bem? Isso quer dizer que eles tinham um valor primário, que eles foram criados por causa desse valor primário para servir à administração, e depois que isso aconteceu, eles adquiriram um valor secundário, que é aquele que é composto de características históricas, culturais, probatórias e informativas, e por esse motivo ele vai compor o arquivo permanente da instituição. Então, sempre que eu tiver documento na fase corrente e intermediária, eu vou estar falando de documento de valor primário. São aqueles documentos que estão servindo à administração, que estão cumprindo as funções pelas quais eles foram criados. Do contrário, se eu estiver falando de documento de valor secundário, eu vou sempre estar falando de documentos com características históricas, culturais, probatórias e informativas, que só poderão ser encontrados no arquivo permanente, tudo bem? Dito isso, vamos voltar para a nossa questão para a gente ver se está certo ou errado? Pessoal, a questão fala que, de acordo com a teoria arquivística, os documentos arquivados na fase corrente, então eu estou falando de quê? De arquivo que está cumprindo as funções pelas quais foram criados, Então, eu estou falando aqui de documentos de valor primário, tudo bem? Então, se eu estou falando de fase corrente, eu estou falando de documento de valor primário, tudo bem? Quais são as características dos documentos de valor primário? Características administrativas, características fiscais e características legais, tudo bem? Bom, de acordo com a teoria arquivística, os documentos arquivados na fase corrente possuem valor primário e secundário? Não, pessoal? Os documentos na fase corrente só possuem valor primário. Onde é que eu vou encontrar documentos de valor secundário? Na fase permanente, tudo bem? E aí, pessoal, esses documentos de valor secundário, eles vão ter que tipo de característica? Histórica, cultural, probatória ou informativa, tudo bem? A gente tem uma questãozinha incorreta aí, porque nos arquivos correntes eu só posso encontrar documentos de valor primário. Afinal, o valor primário é o objetivo, inicial de produção ou recepção daquele documento na instituição. Posteriormente, se for o caso, ele pode ser recolhido para o arquivo permanente porque ele possui valor secundário. Mas isso é uma parcela ínfima, da produção dos documentos nas instituições. Tudo bem, pessoal? Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido um pouquinho da teoria das três idades. Até a nossa 8ª questão.